Agora vamos para um outro alerta, que é Código Florestal e marco temporal. Lembra a história do marco temporal? Constituição de 88, os índios que estão na sua terra, a terra é dos índios, mas daí para frente, para se discutir novas áreas, teria que ter uma discussão no Congresso através de um acordo constitucional chamado marco temporal. Pois bem, a esquerda e os índios, claro, lideranças de indígenas de esquerda, junto com o PT, querem derrubar o marco temporal. Mas para isso nós temos discussões no STF, tem uma comissão para discutir o marco temporal e também amanhã começa a tramitar uma nova PEC, a PEC de número 48, sobre exatamente as definições das áreas de agricultura e as áreas indígenas, as reservas, e se a agricultura, se as nossas lideranças dormirem no ponto, já viu o que vai acontecer. Então, sobre isso, vamos falar com o indigenista Edward Luz, ele está lá em Anápolis, Goiás, perto de Brasília, e vai trazer esses alertas para nós. Edward, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João Batista Olive, boa tarde a todos os nossos web espectadores aqui do Tempo e Dinheiro. Satisfação falar contigo, meu irmão. Qual é a necessidade da gente ficar atento? O que está acontecendo? Bom, o que nós temos, deixa eu puxar uma manchete aqui, George, para contextualizar a nossa audiência. Sim. A Folha está dizendo que nesse instante movimentos indígenas estão protestando contra o marco temporal e também contra o Lula, imagine. Eles querem derrubar o marco temporal no STF, eles estão lá em Brasília de novo fazendo o movimento deles, apesar do frio lá para eles, né? Como é que você vê isso? Qual é a preocupação disso? Qual é a preocupação, Edward? A preocupação deles, dos indígenas e indigentes, sobretudo dos indigenistas, que são esses babás de índios, gigolôs de índios, que são pagos por nações internacionais do hemisfério norte para manipular nossos irmãos indígenas aqui no Brasil, eles estão apavorados porque o marco temporal poria um fim a essa verdadeira indústria das demarcações. O marco temporal, o pessoal está assustado, mas não foi derrubado o STF, veja bem, foi derrubado a tese do marco temporal. Ao meu ver, erroneamente, porque a tese é constitucional, o marco temporal é constitucional. Mas como nós sabemos, os ministros da Suprema Corte também são manipulados, em certo sentido, por uma esquerda global, estão dizendo que essa tese é ilegítima. Para combatê-lo, para combater o STF, o Congresso Nacional aprovou no último dia, em outubro de 2023, a Lei 14.701, que é a lei do marco temporal. Foi aprovada em outubro, em novembro Lula vetou, em dezembro nós aprovamos a lei foi aprovada em nome do povo brasileiro pelo Congresso Nacional. 6 ações no STF querem derrubar essa lei, querem derrubar todas as ações de ONGs como WWF, Greenpeace e ISA, por aí vai. Acontece que essa lei é importante para o Brasil. Sabendo disso, o ministro Gilmar Mendes criou uma comissão especial para a negociação da Lei 14.701. A comissão vai começar a trabalhar dia 5 de agosto próximo e vai trabalhar até o final do ano, tá? Para tentar ver se há negociação. Acontece que a gente sabe, João, eles não querem negociar o marco temporal, eles só querem derrubá-los. E é por isso que o Congresso também trabalha com a PEC 48, que vai começar a tramitar amanhã. Eu acho que você vai querer falar sobre a PEC 48, não é? Pois é. Então, peraí. É porque é uma sopa de letrinhas, lei para cá, puxa dali, o produtor quer trabalhar, produzir, mas também está vendo invasões e vendo essa pressão, como você explicou muito bem, lá em Brasília, em cima do STF, e como eles são muito, como você falou muito gentilmente, né? Você falou que eles são vítimas de pressões, né? Vamos entender assim. De repente, esse marco temporal que o Congresso aprovou, constitucional, portanto, eles querem derrubar. Ou seja, não tem nunca uma lei definitiva nesse país. Todo dia eles estão remendando, puxando para o lado deles. Então, assim... Todo dia. Vamos por partes. O que aconteceria se o marco temporal fosse derrubado? Uma catástrofe, apesar de silenciosa, apesar de a longo prazo, mas a segurança jurídica da sua propriedade teria um fim se o marco temporal fosse derrubado. Por quê? Porque centenas de cidades e dezenas de estados do Brasil, inclusive o Goiás, devem o seu nome e a sua história a populações ameríndias, a colonização ameríndia. Então, Goiás, Piauí e outros estados, até mesmo cidades como Belém, Manaus, Santarém, Copacabana ou áreas de regiões Copacabana e Ipanema já foram aldeias indígenas. Sem o marco temporal, nada, efetivamente nada, impedirá que essas áreas sejam reivindicadas como terras indígenas, ou daqui a 50 anos ou daqui a 150 anos. Acabou
literalmente a segurança jurídica. É isso que aconteceria. Tá claro, João? Tá claro. Agora, Edjord, quando o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, monta uma comissão para novamente discutir o marco temporal, ele está avisando, vamos derrubar, é isso? Ele está abrindo a porta? Não, não é isso não. O Não? Gilmar Mendes, nesse caso, parece que teve um relapso de sobriedade e ele está dizendo com a criação da comissão, não, eu não quero que se derrube o marco temporal agora. O que ele está dizendo é, eu sei que se eu jogar para o STF, Gilmar Mendes, por incrível que pareça, está fazendo uma intermediação. Ele está dizendo, eu sei que se eu jogar para os demais ministros agora, vão derrubar o marco temporal de novo, vão derrubar a lei do marco temporal. Então ele criou, por conta própria, e aí, se eu estiver interpretando errado, depois me critiquem, mas eu entendi que Gilmar Mendes está tentando salvar a lei 14.701. Veja, não estão derrubando a tese do marco temporal, essa já caiu. O que está em pé agora é uma lei 14.701 de 2023, e essa lei que Gilmar Mendes está tentando, ao meu ver, isso foi uma medida protelatória. Ele criou uma comissão para ver se há negociação. Só que a gente sabe que não dá para negociar com a esquerda. Com a esquerda, a única negociação é onde você vai tomar a facada. É no pescoço, é no braço, porque a facada virá. A esquerda não tem, ela só tem, ou ela sai ganhando, ou ela derrota o seu adversário. Ela não gosta de perder. Então, a tentativa de negociação é uma iniciativa do ministro Gilmar Mendes. E o que ele fez na prática é, até o final do ano, na prática, a lei do marco temporal continua vigente, continua vigorando. A lei vai vigorar. E eu penso que é o tempo suficiente para conseguirmos, pelo menos, avançar com a negociação da PEC 48, que virá para dar uma segurança maior ao produtor rural. Eu acho que foi uma jogada inteligente do Gilmar Mendes. Pois é, então agora temos a PEC 48 a ser discutida no Senado a partir de amanhã. O que significa isso? A partir de amanhã, exatamente, é uma iniciativa colegiada, 27 senadores da República, capitaneados pelo senador Hiram, de Roraima, um senador de Roraima, que primeiro elaborou a PEC, mas primeiro deu a primeira redação para a PEC, mas ela já foi assinada por 29 senadores. Isso já é uma demonstração de fortaleza, de força. Amanhã será lido o relatório na CCJ pelo senador relator, que é o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, e isso só mostra que a probabilidade de aprovação no Senado é muito grande. Então essa PEC vem com força e vem para dar essa segurança de que o marco temporal para a demarcação de terras indígenas é 5 de outubro de 1988, como nós sempre entendemos, mas as ONGs conseguiram deturpar ao longo desses últimos anos para mudar essa data que é muito clara para nós. Mas veja só, Edjord, se a gente ficar esperando lá no Congresso e tal, a pressão pode vir de fora, principalmente vem de fora, através das ONGs internacionais, das ONGs nacionais. Sim. E também da mídia esquerdista. O que devemos fazer? Qual é o seu alerta e para quem você se dirige agora? Eu me dirijo aos presidentes de sindicatos rurais, me dirijo a pequenas associações de produtores, você que é presidente de qualquer organização, associação de produtores rurais, organize a sua equipe, organize o seu time, não precisa trazer todo mundo, não precisa encher 3 ônibus, traga um carro de cada cidade atingida por uma reivindicação territorial indígena ou de cada estado. Vamos nos juntar no dia 5 de agosto de 2024, esse ano corrente, 5 de agosto, e onde for acontecer aquela reunião, porque haverá essa reunião de conciliação, vai iniciar-se dia 5 de agosto, promovida pelo ministro Gilmar Mendes. Vamos nos manifestar de forma republicana, democrática, dizendo simplesmente: queremos um marco temporal constitucional, dia 5 de outubro de 1988. Enfim, vamos fazer uma manifestação legítima, republicana, democrática, para pressionar os nossos, não só os nossos parlamentares, mas sobretudo e também os nossos ministros do STF, para que eles entendam que sem isso haverá aí sim uma insegurança jurídica completa no Brasil. Então, essa mensagem é para você, produtor rural. Mobilize-se para estar conosco dia 5 de agosto de 2024 deste ano. Portanto, se eu não me engano, daqui a menos de um mês, daqui a 25 dias, 5 de agosto, estaremos lá para fazer pelo menos uma primeira mobilização. Nós sabemos que os índios já estão acampando, nós não temos condições, nós não somos financiados como eles. Vocês, produtores rurais, têm que trabalhar, têm que produzir, e eu também tenho que fazer meu trabalho aqui. Mas vamos nos juntar, dia 5 de agosto, esse é o nosso convite, uma manifestação em defesa do marco temporal, uma campanha nacional em defesa do marco temporal constitucional. Esse é o nosso pedido, João. Muito bom, Edjord Luz. Parabéns pela sua luta, parabéns pela sua garra, e vamos em frente. Temos uma agenda com o Edjord Luz, o Sérgio Braga vai entrevistar, vai ter mais espaço nas matérias especiais, nas entrevistas especiais
que o Sérgio Braga faz lá no Clube do Tempo e Dinheiro, e aí o Edjurde vai ter tempo de discutir e mostrar com detalhes essa luta e as suas implicações. E você que está dentro do clube vai poder perguntar e participar, interagir com o Edjurde Luz. Ficamos combinados assim, Edjurde, muito obrigado por hoje pela sua participação.